E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruno. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês aqui como é que a gente pode estar fazendo os controles, né, de fãs, de frequências de memória para GPU da placa de vídeo RX 5700 XT, modelo da Aorus. Espero que vocês continuem com a gente aqui até o final desse vídeo, acompanhando ele do início ao fim. Me desculpem se eu estou meio largadão hoje aqui em casa, fazendo esse vídeo dessa forma, mas é uma maneira até um pouco extrovertida de tentar passar uma leveza maior para os vídeos. Vocês sabem que eu não sou youtuber profissional, eu não tenho estúdio, eu tento fazer o melhor que eu posso com o que eu tenho, e o objetivo é com que eu consiga fazer com que esse canal cresça na área de hardware, né? Fazendo algumas demonstrações de aparelhos, equipamentos que eu venha a adquirir ou que eu consiga de algum parceiro de repente trazer aqui para o canal para mostrar para vocês e tirar a dúvida de muita gente com relação à tecnologia, não só na parte de hardware, mas também na parte de software. O objetivo maior do canal Adrenatech não é só trazer gameplays, vídeos com relação a alguns equipamentos que a gente usa no dia a dia, né, que é útil para todo mundo, mas também trazer treinamentos para vocês na área de software, para quem está pensando em mudar de área. Tem alguns cursos que eu vou ver se eu consigo trazer para cá, como cursos de Windows Server, de virtualização, passar um pouco da minha experiência para vocês aí de mais de 25 anos de informática, né? E a experiência que eu tenho na parte de administração também de rede, administração de controle de internet, na parte de web design também. Eu vou ver se eu trago algumas coisas para vocês nesse sentido. E aquilo que possa agregar à vida de todo mundo, se eu conseguir trazer aqui para o canal também outras informações úteis para vocês, eu vou trazer. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Continuando com o vídeo, pessoal, vamos baixar aqui o software da Aorus Engine, né, que é o software utilizado para fazer o controle da sua placa RX 5700 XT da Aorus. Nessa página aqui, né, você entra no site da Gigabyte, procura o modelo de referência da sua placa, que é a RX 5700 XT, e quando essa página for exibida, você rola a tela para baixo, procura aqui a divisão chamada Utility, ela está um pouquinho mais aqui embaixo, e aí você vem aqui nessa opção aqui, ó, Download. Clicando aqui em Download, ele vai entrar aqui na área do software para baixar. A última que foi lançada é 1.83 com peso de 107.98 MB. Você vem aqui em Download. Dependendo da sua internet e do horário que você entrar aqui nesse site, você vai conseguir baixar isso aqui rapidinho. Tem hora que o site da Gigabyte fica um pouco instável, mas você consegue baixar o software mesmo assim. Vamos aqui em mostrar tudo, mostrar na pasta, executar como administrador. Vamos aguardar aqui a instalação. Ele está dizendo aqui que vai instalar na pasta Gigabyte, né? Program File x86 do Windows. O nome da pasta vai ser Gigabyte e vai estar nesse diretório aqui. Então vamos aqui em Next, Next. E aqui esse flag marcado vai criar um atalho aqui na área de trabalho. Next Install. Eu vou procurar ser bem objetivo aqui com relação ao software, porque ele não tem muita coisa para ser falada. É um software simples, não tem muita frescura de configuração, mas isso aqui dá uma ajudazinha se você quiser fazer umas alterações aí na placa. Vamos aqui em Finish para poder executar o Aorus. Ele vai aparecer aqui na parte de baixo, né, nas áreas de notificação de ícones do Windows. E ele vai abrir aqui o aplicativo automaticamente. Lembrando que uma vez instalado isso aqui, ele vai pedir para fazer a instalação do RGB Fusion para controlar o RGB da placa, você confirma com sim. Só que tem um ponto interessante aqui nessa história. Esse programa, quando ele vai ser instalado na máquina, se você já tiver algum outro que faz controle de RGB, pode ser que tenha algum conflito com relação ao programa que vai controlar esses RGBs. Por que eu estou falando isso? Eu tenho um gabinete NZXT H710i. Ele já tem um programa chamado NZXT CAN, que faz o controle dos RGBs e fãs do meu gabinete. E eu tenho o iCUI, que é um programa da Corsair, que faz o controle dos RGBs das memórias. Quando eu instalo o RGB Fusion 2.0, ele consegue identificar os LEDs da minha fita
do gabinete e também das memórias. E aí ele começa a causar alguns conflitozinhos com os outros dois softwares. Mas isso é um outro vídeo que eu vou colocar aqui no canal para explicar para vocês como é que resolve esses probleminhas. Voltando aqui para o programa da Aorus, o Aorus Engine, você vê que ele não tem muita coisa aqui na tela para se mexer. Mas na tela inicial dele a gente tem o botão de configuração, minimizar, fechar, profile, né, que são os perfis, que você pode estar criando vários perfis novos aqui, com configurações diferentes de memory clock, power target e também de fans, né, velocidade. Você pode estar excluindo também os perfis que você criou e pode estar salvando os perfis atuais ou perfis novos que você cria, fazendo as alterações aqui. Aqui eu tenho o Memory Clock, configuração de frequência de memória, Power Target, configuração de energia da placa, que você pode estar aumentando um pouquinho a tensão na energia para ganhar um pouco mais de performance. Você tem aqui o controle das fãs, automático, manual e customizado. Automático, nativamente na BIOS da placa, ela vai de 0 até 33% o controle de fan dela. Isso não tem como você alterar. A não sei que a Gigabyte no futuro lance uma BIOS com uma atualização e que traga uma velocidade maior de forma automática nativa para a placa. Infelizmente, se eu deixo ela na vertical, como eu já falei em outro vídeo, muito próximo do vidro, né, do gabinete, ela com essa configuração atinge 90 graus. Ela não passa de 90, mas ela fica sempre em 90. Para eu poder diminuir a temperatura, eu tive que mudar a placa para um modo horizontal. Botei ela direto lá na placa mãe do meu gabinete e com isso eu tenho aí estáveis 67 a 73 graus de temperatura dessa placa, em uso dela contínuo. Além dessas configurações que eu falei aqui, que tem nessa tela, você ainda tem o botão aplicar, as alterações que você faz, resetar as configurações e default padrão de fábrica. Aqui embaixo eu tenho o VGA, indicando que ele localizou a VGA. Se tiver memórias compatíveis com esse programa para fazer controle, vai aparecer aqui outros gráficozinhos de hardware que podem ser controlados por esse software. Além disso, eu tenho aqui o botão de LED, LED Control da placa, né, para o controle de LED. Quando ele está vermelho, o LED fica aceso. Quando eu desmarco isso aqui, ele desativa os LEDs da placa. Você tem aqui também o Monitoring, que é uma janela de gráfico para você poder verificar aqui como é que está a questão do uso da sua placa, né, em frequência de memory clock, máximo que ela atinge, mínimo que ela está, como é que está o gráfico, controles de fãs, né, fan speed, máximo e mínimo, que você tem aqui embaixo, né, uso e velocidade. E aqui você tem o botão semi-passivo. O que é esse botão semi-passivo? Quando ele está ativo, essa placa automaticamente faz o gerenciamento do controle de fãs dela. Você pode ver aqui que ele já está no modo automático. Então a fã ela vai ficar sempre parada. Quando ela atingir 60 graus, ela vai começar a rotacionar as fãs e no máximo ela só vai chegar a uma rotação de 33% dessas fãs. Ela não vai passar mais do que isso. Então, se você quiser aumentar mais um pouco a refrigeração da placa, você vai ter que vir aqui em Customized. Aqui em Customized você tem um gráfico vertical e um gráfico horizontal. Nesse gráfico vertical você tem aqui as velocidades da fan que vai de 0 até 100%. Observe que nesse aplicativo aqui não tem como você puxar ela para baixo. Ela não vai para zero, ela não começa em zero. Ela começa em 33%. E aqui você tem as escalas de temperatura, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 graus. E você tem em cada uma dessas escalas, deveria ser em todas, mas infelizmente ele vai de zero, né, em 33%, já pula para 30%. E você só consegue mexer nesses controles onde tem esse círculozinho aqui com essa bolinha branca no meio. Então, no padrão aqui da placa, ela vem em 33%, segue mais ou menos até 50 graus, aí ela começa a subir um pouco a velocidade das fãs. 34, depois 35, quando ela estiver entre 65 graus e 70, ela vai estar em 35% de uso de fã. Quando ela chegar em 80 graus, vai estar com 36%, passando para 90 graus, 42%, e chegando aqui em 100 graus, em 42%. Mas eu posso mexer nisso. Vou dar um exemplo. Eu vou puxar aqui ela de 33 e vou colocar ela aqui em 43. Pronto. Nessa aqui eu não posso mexer, porque se eu mexer com essa daqui, ela vai subir essa outra. Então, eu não posso mexer nessa daqui. Então, nessa outra aqui, se eu botei essa aqui em 43, eu vou deixar essa aqui em 48. Aqui onde tem 60 e 70 graus, mais ou menos em 65 graus, eu vou dizer aqui que essa placa ela vai ficar em 53%.
Então, 53% de rotação da fan quando ela atingir 65 graus. E quando ela chegar em 80 graus, ela vai para 58. E quando ela atingir 90 graus, ela vai para 65. Aqui é só um exemplo. Em vários testes que eu já fiz com essa placa, em full loader, em customizado, para eu poder diminuir o ruído dela, no máximo estourando, eu tenho que deixar ela em 60 ou 65% de rotação da fan. Acima disso, você já vai ter um incômodozinho do barulho de rotação das fãs. Mas isso assim, vai muito de pessoa para pessoa. Tem gente que se incomoda, tem pessoas que não se incomodam. Se estiver usando um headset, você não vai ouvir, mas quem estiver próximo ao computador vai escutar o ruídozinho dessas fãs se ela tiver uma rotação muito alta. Aqui é só um exemplo. Vocês podem estar mexendo nisso aqui e encontrando o equilíbrio entre decibéis de ruído e velocidade de rotação das fãs. Para isso vai ter que ficar vindo aqui, fazendo ajustes finos, mexendo nos controles, até você encontrar um modelo de gráfico aqui que atenda você. Mas repito, se isso aqui tiver customizado, toda vez que você ligar o seu computador, essas fãs elas vão estar em rotação. Ela não vai começar parada, ela sempre vai girar. E isso diminui a vida útil das fãs, que é um ponto negativo desse software, e um ponto negativo da Gigabyte com relação a esse modelo, mas não tem muito que a gente fazer. Como a Gigabyte dá 4 anos de garantia na placa, se der algum problema nessas fãs, você aciona o RMA da Gigabyte, que eles vão solicitar o envio dessa placa e essa placa provavelmente vai ter os componentes trocados, o que apresentar problema. Se der algum problema no PCB da placa, eles vão ter que lhe encaminhar uma placa nova. Por isso que a Gigabyte dá esses 4 anos de garantia e isso é muito importante para a gente que é consumidor, que vai querer ficar com essa placa aí longos anos, né? Porque cá entre nós, uma placa dessa para 1080p, 1440p, ela atende perfeitamente quem gosta de usar a placa com os gráficos no Ultra e no Alto. Se você não tem muito interesse em Ray Tracing, que é mais uma questão de perfumaria nos jogos, vai dar uma iluminação melhor no ambiente, mais a custo de performance, e o valor é muito mais caro de uma placa para rodar com Ray Tracing com qualidade, e a NVIDIA teve que colocar também o DLSS, que é uma técnica que ela vai diminuir a resolução da tela para poder prezar os FPS com um mínimo de impacto na qualidade da imagem. Mas eu volto a dizer, pagar R$ 7.000 numa placa de vídeo, R$ 8.000 numa placa de vídeo, como a RTX 2080 Ti, eu queria que o Ray Tracing rodasse nativamente em 4K, sem nenhuma técnicazinha dessas aí. Mas infelizmente não tem como, por isso que eles usam o DLSS, por isso também que a AMD inclui algumas ferramentas no software dela para também melhorar a questão da imagem da placa, ao custo um pouquinho de performance, mas valor custo-benefício, eu acredito, na minha opinião, hoje a AMD ela está com uns preços melhores, com umas placas melhores, se comparado com as RTX aí, dependendo da faixa de preço, né? Isso eu não posso generalizar que é tudo, mas depende muito da faixa de preço. Isso é uma opinião pessoal minha, viu, gente? Comente aí nos vídeos o que vocês acham disso que eu estou falando, se eu estou falando alguma inverdade ou não, mas coloquem aí os comentários de vocês, é muito importante. Até para que outras pessoas também que assistam esse vídeo possam também estar analisando os comentários, né? E dando as suas opiniões. Se você não quiser fazer esse controle por aqui, você tem como fazer o controle pelo software da própria AMD também. Você pode fazer o controle de fan, overclock de memória, tensão elétrica usada pela placa, mais ou menos. Fica a critério de vocês, dá para fazer também lá pelo software da AMD. Antes de eu fechar aqui esse programa para falar sobre o software da AMD, é importante que qualquer alteração que vocês façam aqui nesse programa, vocês apliquem ela. Porque se vocês não aplicarem, ela não vai estar rodando nativamente. Se vocês olharem aqui agora nos gráficos, ó, depois que eu apliquei, a velocidade de fan agora está em 45%. Significa dizer que a temperatura dessa placa está entre 40 e 50 graus nesse exato momento. E a curva de rotação da fan, ela está em 47% de uso dela, rotacionando a 1.562 rotações por minuto nesse exato momento. Aqui embaixo você consegue ver o gráfico aqui da rotação da fan. Agora, se eu não quiser fazer esse controle por aqui, eu posso deixar em automático.
Vou aplicar aqui, vou fechar aqui essa tela, vou dar um Alt R para ele abrir o software da AMD e posso fazer o controle por aqui. Então, no software da AMD você tem aqui página inicial, pode ver aqui que tem alguns jogos que eu já fiz alguns testes, né? Esses que estão com os FPS mais baixos é porque eu estava com o FreeSync e o VSync ativado, né? Quando a gente desativa, a gente consegue uma média maior de FPS. E aí eu estava fazendo alguns testes para ver até aonde essa placa chegava em muitos jogos. Você pode ver que a pontuação do Resident Evil 3 está bem alta, Bright Memory também, Assassin's Creed no Ultra, no talo aqui em Full HD, 89.3 FPS. Dependendo de como eu vou lá no jogo e faço umas mudanças de filtro, eu consigo mais de 100 FPS com essa placa aqui, até conseguia com RX 5700 também. Grid, né, Fórmula 1 2019, FIFA também, são alguns jogos aqui que eu estava fazendo alguns testes. Mas voltando aqui ao software da AMD, você tem a página inicial, você tem aqui jogos, você tem aqui transmissão. Depois eu vou fazer um vídeo exclusivo sobre transmissão com esse software aqui da AMD que é muito bom. Você consegue uma qualidade excelente com FPS fluindo normalmente na transmissão e com a qualidade ótima, tanto de áudio quanto de vídeo. Você tem controle total aqui na questão da transmissão, qualidade, volume, ruído, várias coisas dá para fazer por aqui. Na questão aqui de desempenho, é onde eu queria chegar com vocês. Desempenho, você tem aqui métricas, uso da GPU, uso da VRAM da GPU, uso de CPU e uso da memória RAM do computador. E aqui do lado direito você tem a parte dos gráficos, né? E aqui em ajustando, você tem o controle de ajustes da placa, automático, manual, padrão, undervolt de GPU, overclock de GPU e overclock de VRAM. Aqui você tem configurações distintas do próprio software da AMD com relação a essa placa. Infelizmente não tem como você habilitar overclock de undervolt, que é tensão. Você pode diminuir um pouco a tensão da placa para ter uma performance de estabilidade melhor, ou aumentar ela mais para poder você ter uma estabilidade também melhor. Aí tem que ficar fazendo alguns testes, ajustes finos. Eu não sou muito fã de ficar mexendo aqui no undervolt de GPU, eu acho que o ganho é mínimo, é irrisório. Mas você tem um ganho considerável aqui em overclock de GPU e overclock de VRAM. Isso aqui ele vai aumentar o overclock que já tem na própria placa, né? A gente sabe que essa placa vai até 2010 MHz, desculpa. E quando você ativa o overclock de GPU, ela vai para 2130 MHz. Quando você ativa o overclock de VRAM, você atinge aí 1900 MHz de overclock para as memórias RAMs desculpa, para as VRAMs aí da sua placa de vídeo. Já estou confundindo aí VRAM com RAM. Mas assim, se vocês fizerem essas alterações aqui, tem que ficar bastante atento com relação a dois detalhes: temperatura, consumo de energia e estabilidade. Eu falei duas, mas na verdade são essas três aí que eu pontuei para vocês. Por quê? Não adianta você aumentar muito o overclock ou fazer um overclock de GPU ou de VRAM e a placa começar a trazer artefatos para a tela, deixar os jogos estáveis, né, fechando os jogos e até mesmo travando o computador, reiniciando a máquina. Pode ser que aconteça isso. Eu já vi alguns vídeos e fiz alguns testes também, não com esse modelo, mas com outros. E de vez em quando acontecia isso. A gente sabe que o Windows não é muito otimizado, a Microsoft solta atualizações que às vezes não ajuda, atrapalha um pouco. E às vezes você precisa também desabilitar o modo game do Windows 10 para conseguir uma performance melhor. Isso depende muito. Eu prefiro fazer ajustes de forma manual aqui nessa placa com relação ao overclock. Então para isso você precisa vir aqui em manual. E em manual você tem um ajuste de GPU, que por padrão já vem desativado, ajuste de VRAM, que já vem desativado, ajuste de velocidade de ventilação, que também já vem desativado, e ajuste de potência de consumo de energia, que também já vem desativado por padrão. Se eu vier aqui em ajuste de GPU e ativar ele, você tem aqui a parte de controle avançado, que vai estar desativado. Frequências mínimas vai estar aqui em 0, mas eu posso estar puxando isso aqui, e quando eu clico aqui, ó, para ativar, você tem um gráfico aqui de curva e a margem que essa placa pode chegar na questão das frequências, ó. Você pode ver que ela vem aqui, ó, 695 mW, ela vai usar em 800 MHz, e aí esses miliwatts eles vão subindo o consumo à medida que a curva vai subindo aqui das frequências da placa. Então ela vem aqui até 2150, ó.
Então isso aqui é a curva máxima aqui que você vai encontrar para essa placa aqui no controle de ajuste fino, que você pode fazer habilitando aqui o botão ativado. Que aí você não vai precisar mexer aqui. Então se você já deixar aqui, já está tudo certo. Com relação aqui ao ajuste de VRAM, vou ativar ele aqui para vocês verem. Ele também tem um controle avançado. E aí aqui no controle avançado eu tenho 1750 MHz, que é a base de frequência máxima. E aí essa frequência ela pode ir subindo, ó, até chegar a 1900. Eu sugiro que se vocês forem fazer alterações nisso aqui, vão fazendo de 5 em 5%, para tentar achar uma estabilidade de frequência de clock de memória com relação à frequência de boost. Você pode estar fazendo esses ajustes aqui, vai fazendo uns testezinhos, aumenta de 50 em 50 MHz aqui, faz a mesma coisa aqui e vai testando a estabilidade do sistema. Na questão do ajuste aqui de ventilação, eu vou ativar aqui também para vocês verem, está em 53 graus agora, né? Ele está aqui 0 RPM ativado e controle avançado está desativado. Eu vou ativar aqui também e você pode ver aqui, ó, que eu também não consigo descer para 0. Então ele começa mais ou menos aqui numa linha contínua, né? Quando ele chega aqui em 62 graus, ele já vai começando aqui a aumentar a rotação dessas fãs, né? 100 graus ele vai estar mais ou menos aqui uns 45%. Então, infelizmente a escala do gráfico aqui ela não vai de 5, 10, 15, 20 até chegar em 100, como a gente viu no software da Horus, mas você pode, tirando uma base aqui mais ou menos do gráfico, você pode estar fazendo um ajuste por aqui também, ó. É um exemplo. E o ajuste de potência, ativando aqui, eu dou uma dica aqui para vocês. Se vocês fizerem qualquer mudança aqui, dê preferência para o limite de energia, vocês colocarem aqui em 100%. 100% que eu digo é relacionado à barra, tá? Mas é 50 aqui o valor. Mas puxem a barra aqui para a linha, vamos supor aqui de 0 até 100, deixa ela lá no finalzinho e vão brincando com essas configurações aqui até você encontrar uma frequência legal que lhe dê mais performance com relação a consumo de energia, consumo baixo e temperatura. Então, isso é uma das coisas que vocês podem fazer aqui com o software da AMD. Se vocês clicarem aqui no botão aplicar mudanças, tudo isso aqui que eu alterei no software vai ser aplicado na placa e aí você vai poder estar jogando com essas configurações aqui que vocês colocaram. Ao invés de estar mexendo em Afterburner MSI, usando o software da Horus, vocês podem estar fazendo tudo por aqui pelo software da AMD. É uma dica que eu deixo para vocês. Se vocês gostarem aqui do vídeo, espero que eu tenha sido bastante objetivo naquilo que eu me propus aqui a colocar para vocês. Se gostarem aqui do vídeo, gostaria que vocês dessem um like aí, que é importante para a gente, né? Façam os comentários aí no canal sobre os vídeos que a gente está divulgando. Coloquem também sugestões de vídeo que vocês gostariam de ver, com testes de hardware, testes dessa placa de vídeo aqui em específica com jogos. Eu vou tentar trazer um outro vídeo aqui com uns testes mais aprofundados, usando AIDA, usando benchmarks específicos para a placa de vídeo, para vocês verem aí o que é que ela consegue dar no máximo quando ela está sobre estresse. E quais são as temperaturas que ela atinge, qual é o consumo de energia que ela atinge, se isso prejudica a placa de alguma forma, está rodando assim direto. Mas eu queria a sugestão de vocês também para os próximos vídeos. Não esqueçam de comentar o que vocês acharam, né? E também, se vocês gostaram aqui do vídeo, dê aquele like lá pra gente, porque isso ajuda muito. Eu não tenho um estúdio de gravação, eu faço isso aqui mais por hobby, né? Porque eu gosto realmente de estar deixando as pessoas informadas sobre tecnologia, sobre hardware. Eu vou trazer também software aqui para o canal, vou trazer alguns cursos que vai agregar algumas coisas aí para vocês, se vocês estiverem pensando em mudar de área. E eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Queria agradecer a participação de todos nesse vídeo e até o próximo vídeo, gente. Muito obrigado. Até lá.